Bem-vindos ao ambiente do Condeali, no tema Microbiologia de Alimentos, discorrendo aqui sobre bactérias patogênicas e deteriorantes em alimentos. Meu nome é Cristiana Pacheco. Sou formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, com pós-graduação em Ciências de Alimentos pela mesma universidade. Dentre minhas especialidades, posso citar a microbiologia de processos alimentares, a termobacteriologia de alimentos, com ênfase em boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle, a validação de processos térmicos de alimentos e a eficiência de limpeza cleaning in place. Exerço atividade docente em âmbito de ensino superior público e privado há mais de 15 anos. E minha atividade profissional centra-se em consultoria técnica, realização de cursos e treinamentos de pessoal especializado e coordenação em empresas do setor e centros de pesquisas. Para nós falarmos sobre os micro-organismos deteriorantes e patogênicos existentes nos alimentos, nada mais pertinente do que recorrermos à regulamentação. Portanto, vamos falar sobre a Resolução RDC de 2001 da Vigilância Sanitária, que atesta o regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos dos alimentos. Nesta tabela, eu apresento para vocês alguns grupos de alimentos e os micro-organismos associados. Vocês podem observar que há presença de coliformes A45, salmonela em 25 gramas, Staphylococcus coagulase positiva, Bacillus cereus e Clostridium sulfito redutor, são consideradas importantes e devem ser ausentes em todos esses grupos de alimentos. Mas isso, pessoal, é o requerimento mínimo legal que o seu produto deve apresentar para poder ser comercializado, ou seja, para possuir uma segurança microbiológica segura e eficaz. Mas isso é suficiente para o processador, para o distribuidor, para quem está comercializando o alimento? Não. Por quê? Porque existem os micro-organismos deteriorantes, aqueles que vão afetar a sua qualidade nutricional e organolética. Nesse sentido, Jay, em 2005, apresenta essa tabela com algumas bactérias relacionadas com a qualidade dos alimentos. Na coluna da esquerda, alguns produtos e na da direita, os micro-organismos comumente associados à deterioração. Observem várias espécies de bacilos deteriorando massa de pão, bactérias acidoláticas em cervejas e vinhos, esporos flat sour em vegetais enlatados, leuconostoque produzindo destrana em açúcar e pseudomonas inviabilizando comercialização de manteiga. E aí fica a pergunta, né, pessoal? Qual dos dois grupos devo considerar como alvo do meu processamento térmico? Qual dos dois grupos eu devo centrar na minha análise para gerar um produto seguro, microbiologicamente seguro e eficaz para a venda? Nesse sentido, nós devemos nos basear, obviamente, pela eliminação do patógeno, bem como pela eliminação do deteriorante. Obviamente, o patógeno, muitas vezes não esporulado, vai ser menos termorresistente do que o deteriorante. Então, como target, como alvo do processo térmico, o deteriorante é sempre mais resistente. Então, se nós nivelarmos o processo pelo deteriorante, obviamente estaremos também eliminando o patógeno. Então, para termos uma noção de quem são esses micro-organismos, como identificá-los, como combatê-los, eu proponho aqui uma passada rápida em todos esses gêneros, né? Para vocês terem aqui um material compilado para poder orientar vocês nesse sentido.
Então vamos começar pelo gênero das Pseudomonas, a família Pseudomonaceae, composta pelos gêneros Acectobacter, Pseudomonas e Xanthomonas. São habitantes comuns do solo, plantas e água. Constituem-se de bastonetes curtos, gram-negativos e colônias cromogênicas, ou seja, colônias coloridas quando cultivadas em meios de cultura. São móteis com flagelo polar, não esporulados e de tendência aeróbia. Vamos lembrar um pouquinho aqui, pessoal, o que significa ser não esporulado? Significa que esse gênero não possui forma de resistência. O micro-organismo que forma esporos é aquele que consegue eliminar, exudar toda a água do seu interior e formar como uma película, uma capa protetora na sua membrana que lhe confere resistência a condições adversas. Essa membrana possui alta concentração de ácido dipicolínico, que vai fornecer resistência à temperatura, à pressão, a altas concentrações de sal, fazendo com que a célula ficasse numa condição de stand-by, poderíamos dizer assim, e resistir a essa adversidade. Quando o ambiente se amenizar e essas condições adversas normalizarem, ele volta a germinar, recontaminando o ambiente. Então, um micro-organismo esporulado constitui mais problema. No caso das pseudomonas, não é bem assim. Então, como ela não possui resistência, nós temos mais facilidade de destruir essa célula. No entanto, a sua temperatura de crescimento abrange ampla faixa. Observem, desde temperaturas de refrigeração até 42 graus, com ótima entre 20 e 25 graus. Além dessa ampla faixa, o tempo de geração é curto, ou seja, ela duplica a sua população rapidamente. Então, a medida corretiva tem que ser rápida, porque senão a população atinge o crescimento exponencial em curto tempo. E aí a contaminação se estende e a qualidade diminui rapidamente. Uma característica das pseudomonas é que elas oxidam a glicose e a piruvato, mas a produção de ácido é baixa. Então, como o pH não cai, nós também não temos condições de avaliar essa contaminação somente pela medida de pH. Pseudomonas também possui alta atividade proteolítica e lipolítica. Por exemplo, produz limosidade e coloração esverdeada em carnes a 10 graus, pela atividade lipolítica, ok? Ela produz uma lipase termoestável que resiste à pasteurização e aí vai ocasionando o estrago no nosso produto. Em peixes, produzem metilmercaptanos, detonando aquele odor fétido característico. Pseudomonas putrefáceis, por exemplo, denotam leite pardo pela produção de álcali. Já Pseudomonas fragi produz sabor a fruta em leite, todas deteriorantes nesse caso. De maneira geral, Pseudomonas contaminam leite, carnes, peixes, camarão e carnes de aves. Mas existe uma espécie patógena ao homem, Pseudomonas aeruginosa. Em primeiro plano, estamos observando aqui uma imagem da colônia crescida em Blood agar, né? Em agar-sangue. Vejam a colônia cromogênica como uma medida de diferenciação. Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista. Aproveita uma queda das defesas do hospedeiro para iniciar uma infecção. Essa infecção ocorre nas vias do trato urinário, no sistema respiratório, ocasionando, como nós estamos vendo em segundo plano, dermatites, né? Vocês estão vendo aí no rosto da criança a infecção por Pseudomonas aeruginosa enquanto dermatite. Causa também infecção de tecidos moles, bacteremia
infecção dos ossos, das juntas e até infecção gastrointestinal. Essas infecções sistêmicas podem ser graves em pacientes que possuem AIDS ou câncer, ou seja, que estão imunodeprimidos. É comum causador de problemas de infecção hospitalar em pacientes com fibrose cística e queimaduras. Neste caso, a mortalidade é de 50%. Então, pessoal, o estrago é grande, né? Então, tomar muito cuidado com contaminação por pseudomonas, principalmente em temperaturas de refrigeração, como nós já vimos anteriormente que ela consegue se desenvolver. Próximo gênero de relevância é o gênero da Yersinia, da família das enterobactérias. Vejam quantos gêneros estão englobados nessa família. São organismos gram-negativos, oxidase negativa, o teste da oxidase bem simples, né? Devendo ser realizado com culturas de 24 horas, ok? Aí o pessoal de laboratório sempre realizar esses testes básicos, lâminas, com culturas jovens. Esse gênero apresenta pleomorfismo, ou seja, vocês observam células cocoides e bastonetes na mesma lâmina. Yersinia é um patógeno que se desenvolve a baixas temperaturas, crescendo a 4 graus, né? Refrigeração aí, pessoal. Mas muitas dessas características dependem da temperatura que são submetidas, quando se expressam entre 25 a 30, mas não a 37. Então, mais uma vez aí junto com as pseudomonas, causando problemas em temperatura de refrigeração. Contaminam leites, carnes e sorvetes, principalmente na interface das embalagens refrigeradas por tempo prolongado. Então, aí quando nós temos uma embalagem que já passa da meia-vida, a probabilidade dessa multiplicação de Yersinia aumenta muito, né, pessoal? No caso dos leites, eu posso dar um exemplo de yersiniose nos Estados Unidos, ocorrido em 1978, que envolveu recém-nascidos. O alvo foi leite de chocolate, sendo que esse micro-organismo foi introduzido no alimento através do xarope de chocolate, que seria adicionado ao leite após a pasteurização. Então, por mais que o leite tenha sido pasteurizado, quando o xarope foi adicionado posteriormente, ocorreu a contaminação cruzada. Um outro exemplo que eu poderia dar ocorreu em 1988, num estudo que isolou Yersinia enterocolítica, que é essa imagem que aparece aí na foto para vocês, isolada de cortes resfriados de carcaça de porcos. Isso ocorreu na Hungria, tá? Um caso de yersiniose foi atribuído diretamente a um embutido cozido à base de carne de porco. Os sintomas registrados foram dor de garganta e febre, ao invés da característica gastroenterite. Então, foi um pouco mais tênue aí, né, pessoal? Mais um caso na Bélgica, que é o país com maior incidência de yersiniose. Verificou-se uma epidemia advinda do consumo de picadinho de carne de porco. Então, muita atenção aí, pessoal, à carne de porco. Algumas dicas de prevenção da infecção por Yersinia: não ingerir essa carne de porco crua ou mal cozida. Não ingerir leite que não foi pasteurizado. Lavar muito bem as mãos com sabão antes do preparo de alimentos. Após o manuseio de carnes cruas ou após o contato com animais. Prevenir a contaminação cruzada, como eu já disse. Utilizar facas, tábuas, utensílios separadamente no preparo de carnes e outros alimentos, principalmente cruas versus processadas. E lavar cuidadosamente todos esses utensílios após esse pré-preparo. Ok? Yersinia também aí dando trabalho. Próximo gênero de interesse, Salmonella, também da família das enterobactérias. São bastonetes
curtos, gram-negativos, com catalase positiva e oxidase negativa. Anaeróbios facultativos, não formadores de esporos. Então, mais um gênero que não apresenta forma de resistência. Reduzem nitrato a nitrito, formam H2S e descarboxilam a lisina. Fermentam a glicose, mas não a lactose e sacarose. Não hidrolisam a ureia, nem formam indol a partir do triptofano. Lipase, gelatinase e DNase são negativa. Então, todos esses testes que eu acabei de citar, pessoal, vocês conseguem realizar de maneira rápida, usando, por exemplo, um ensaio rápido chamado AP, né? No caso, a Biomerrier disponibiliza esse teste. Do que ficar fazendo todos esses ensaios em bancada de laboratório, que vai ter aí um tempo mais prolongado. A maioria desses micro-organismos pode ser encontrada no trato intestinal do homem ou de animais, seja como patógeno, seja como comensal. Muitas pessoas nem sabem que possuem uma certa concentração desse micro-organismo no intestino, né? Esse micro-organismo ainda pode possuir fagos que modificam suas características de identificação. Então, considerar isso quando for fazer a análise. São contaminantes de carne bovina, suína, aves, ovos, peixes, leites em pó, chocolate, vegetais e frutas cruas. Então, muito cuidado aí, né, pessoal, com a salmonelose, né? Nossa velha conhecida. Próximo gênero, Shigella, também da família das enterobactérias. São bastonetes gram-negativos, não esporulados e imóveis. Mesófilos com crescimento entre 10 e 40 graus. Ampla faixa de crescimento, ok, pessoal? Não utilizam citrato como fonte de carbono, mas resistem a ambientes com alta concentração de sal, 5 a 6%. Então, esse método de barreira, né, alta concentração de sal, já fica muito frágil para inibir esse gênero. Mas são termosensíveis, então aí um tratamento térmico de pasteurização já minimizaria essa incidência. Fermentam a glicose com produção de ácidos, mas não produzem gás. Então, não estufariam uma embalagem caso estivessem contaminando o produto. Não fermentam a lactose, então é um diferencial de utilização de açúcar para a obtenção de energia. Esse gênero indica contaminação fecal recente. Por quê? A membrana é muito frágil, então ela lisa rapidamente. Se ele está presente e a célula está viável, significa que a contaminação é recente. Por quê? Depois de certo tempo, ela se lisa. Então, a disseminação é oral fecal. É um produtor da toxina Shiga e, por consequência, causa a shigelose ou disenteria bacilar, ocasionando fezes com muco e sangue. Esse gênero contamina a água, mariscos, crustáceos, porque estão em constante contato com a água, carnes, frutas, vegetais, carnes de aves e saladas. No caso da doença, 4 espécies causariam essa disenteria bacilar. E essas 4 espécies seriam pertencentes a sorogrupos A, B, C e D. Nos Estados Unidos, são registrados 17 mil casos da doença por ano. Então, nós temos aí uma considerável importância nesse sentido. A atividade da toxina é citotoxina, neurotoxina e enterotoxina. Então, ela pode atuar nessas 3 vertentes. Então, também, pessoal, o estrago é grande. Próximo gênero, Listeria, da família Listeriae. Trata-se de um bastonete curto gram-positivo,
não esporulado, imóvel à temperatura de 25 graus. Desenvolve-se em ampla faixa de temperatura de 1 a 45 graus e ampla faixa de pH de 4 a 9. Então, o método de barreira aí para conseguir controlar esse micro-organismo realmente é bem complexo. Trata-se de um anaeróbio facultativo. Dentre as 6 espécies conhecidas, somente uma, a Monocytogenes, é considerada consistentemente patogênica. A incidência dessa patogenicidade é baixa, mas apresenta um importante risco à saúde pública devido ao alto grau de mortabilidade e severidade das sequelas em populações de risco. A infecção gera gastroenterite febril com vômito e diarreia. Alguns casos aí para ilustrar. No Brasil, em 89, em Brasília, 3 casos de meningite bacteriana foram associadas a Monocytogenes. Em 2000, em Porto Alegre, 10 abortos foram analisados e desses 10, em 5 placentas foram observadas presença de Listeria monocytogenes. Então, aí, associando esses partos prematuros e abortos à presença do micro-organismo. Contaminam queijos brancos, embutidos, carnes frias e saladas. Então, muita atenção também à Listeria, crescendo em temperaturas de refrigeração, temperatura de abuso de refrigeração, temperatura ambiente, em pH de produtos de baixa acidez. Próximo grupo, ainda na família das enterobactérias, né? Um grupo problemático é o dos coliformes. Observem os 4 gêneros que estão dentro desse grupo. Bastonetes gram-negativos, encurvados ou retos, não esporulados, né? Então, também mais fácil da gente eliminar aí com tratamento térmico. São anaeróbios ou anaeróbios facultativos com motilidade variável. O que é importante aqui, pessoal? Que eles funcionam como indicadores microbiológicos de contaminação de água. Se esse grupo cresce e produz ácido a partir da lactose, na presença de sais biliares ou outro agente seletivo, quando são incubadas entre 35 e 37, eles são denominados coliformes. Se eles crescem a partir da hidrólise da mesma lactose, mas são incubados entre 44 e 45, eles são coliformes fecais. Dentro desse grupo, Escherichia coli é o patógeno envolvido que causa alterações no trato gastrointestinal, que pode também ocasionar infecção urinária, respiratória e até pneumonia. Então, também precisamos dar especial atenção a esse grupo. São contaminantes de água, carnes, leites, frutas e hortaliças, massas, raízes e tubérculos. Como nós observamos lá nos primeiros slides, né, na regulamentação da vigilância sanitária, o grupo de coliformes tem que ser analisado em praticamente todos os grupos de alimentos e sua ausência deve ser verificada quando a amostra é incubada a 45 graus, portanto a ausência de fecais deve ser evidenciada para restringir a presença de E. coli. Saindo agora então da família das enterobactérias, vamos ver um pouquinho da família Micrococcaceae. Exemplificando aqui o gênero dos estafilococos. Cocos gram-positivos com catalase positiva, não produtores de gás, ou seja, também não estufam as embalagens onde estão contaminando o produto. Não formam esporos, ou seja, não apresentam forma de resistência e são imóveis. Anaeróbios facultativos com fermentação lenta do substrato. Apesar de anaeróbios facultativos, crescem melhor em condições aeróbicas. Mesmo
não formando esporos, apresentam certa resistência. Estudos comprovam 50 graus centígrados por 30 minutos em ambientes com 10% de cloreto de sódio. Então aí precisamos fazer uma barreira combinada, né? Temperatura e concentração de sal numa proporção que ele não resista. O pH de crescimento está entre 4 e 9, sendo ótimo próximo à neutralidade. É um mesófilo com temperatura ótima entre 30 e 37 e atividade de água mínima de 0,86. Até hoje foram identificadas 33 espécies constituintes do gênero, sendo que destas apenas 11 infectariam o homem. Até então, a única patogênica seria Aureus, mas atualmente as espécies intermédios e Icus também seriam capazes de produzir as toxinas que desenvolveriam as doenças. Então, também especial atenção aí no caso do gênero Staphylococcus. Vamos ver um pouquinho com mais atenção as doenças causadas por esse gênero. Intoxicações alimentares advindas de contaminação em produtos de laticínios e confeitarias, saladas de vegetais, peixes, camarão, alimentos fast food, produtos carnes embutidos e queijos, alimentos com alto teor de sal, já que ele resiste nesses ambientes, né, pessoal? Produtos cozidos, manipulados e preparados com muita antecedência. Então, precisamos escolher com muita ponderação os restaurantes self-service que nós normalmente frequentamos, porque essa contaminação de manipulação e de produto exposto por tempo prolongado pode propiciar desenvolvimento de estáfilo. Outra doença que ele pode causar são as espinhas e abscessos cutâneos, contaminação de mão, né? Propiciando foliculites e carbúnculos. As bacteremias, que nada mais são do que infecções das vias urinárias e respiratórias, as endocardites e a meningite, por vias de corrente sanguínea a partir da infecção cutânea. Então, mais uma vez, a mãozinha aí, pessoal. E as doenças sistêmicas com septicemia fatal, através das enzimas coagulases e hemolisinas e das toxinas extracelulares. Então, o estáfilo aí tem 4 frentes que ele pode estar ocasionando doenças nos consumidores que provaram produtos contaminados por ele. Saindo agora dos estáfilos e entrando numa outra família, família Bacilláceae, que também é importante a gente estar aqui frisando, porque trata-se de uma família de micro-organismos esporulados, ou seja, aqueles que já apresentam aquela forma de resistência, ou seja, o ambiente ficou adverso, apareceu método de barreira, eles se protegem, eles se encapsulam, eles esporulam. E quando esse ambiente retorna, ameniza, eles germinam e procedem o crescimento exponencial e procedem a produção de metabólitos secundários, as toxinas. E aí é o problema pra gente. Então vamos falar um pouquinho do gênero Bacillus, né? Olha quantos gêneros tem aí dentro da família. Vamos explorar um pouquinho os bacilos? Bastonetes gram-positivos, mas a célula envelhecida pode ser gram-negativa. Então, atenção quando forem fazer as lâminas. Eles podem ser individuais, podem aparecer aos pares ou cadeias laterais e ainda cadeias pelos extremos. Essa foto que vocês observam no canto superior direito apresenta-se como cadeias unidas pelas laterais, ok, pessoal? Alguns apresentam motilidade por flagelos peritríqueos. Eles são aeróbios ou anaeróbios facultativos e a catalase é positiva. Apresentam atividade proteolítica, lipolítica ou amilolítica, ou seja, todas as frentes para obtenção de energia. Produzem ácidos a partir de açúcares, então podem baixar o pH do alimento.
São esporulados esféricos, elípticos ou cilíndricos. E os endosporos resistentes, como já comentei, podem estar em posição central, terminal ou subterminal. Dentro desse gênero, os principais patogênicos seriam Bacillus cereus, ocasionando a gastroenterite humana, e Bacillus anthracis, ocasionando carbúnculo hemático no homem, no gado bovino e no gado caprino. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal, para explorar mais um pouquinho esse gênero Bacillus. Por que eu quero frisar tanto? Porque dentro do gênero Bacillus, além de nós termos os esporulados, que eu disse que formam essa resistência térmica ou a resistência a sanitizantes, a pressão, a concentração de sal, nós temos muitas espécies deteriorantes. Além dessa patogênica que eu citei, nós temos muitas espécies deteriorantes. Então, eu vou destrinchar um pouquinho aqui essas espécies que têm relevância em alimentos, tá? Então, eu vou começar com Bacillus subtilis. É um mesófilo com temperatura máxima de 50 e mínima de 20. É um aeróbio com metabolismo respiratório, atividade proteolítica e amilolítica, que causa coágulo doce em leite. Vamos recordar um pouquinho o que é esse coágulo doce? O micro-organismo expressa uma enzima semelhante à renina, que coagula o leite na ausência de ácido. Nessa coagulação, produz-se o coágulo, que é macio, leve e menos sólido do que o coágulo ácido. Por isso ele é chamado coágulo doce, tá? O subtilis também produz um defeito chamado Hope, que é um defeito comum em pães, porque ele hidrolisa o glúten e quando o pão é assado e sai, né, depois de pronto, ele fica semelhante, a casca dele fica semelhante a cordas paralelas, né? Então, Hope, corda, é esse defeito de cordas, né? Então, a aparência dele fica comprometida. Um outro defeito que ele apresenta é a deterioração relacionada com o aumento de viscosidade em líquidos, sucos, o amolecimento e odor desagradável. Mas nem toda atividade de subtilis é negativa. Ele é fonte industrial de amilases e proteases, ok? Essa figura do meio apresenta colônias de subtilis crescidas em nutriente agar quando incubadas a 30 graus centígrados. Outra espécie importante de relevância em alimentos é Bacillus coagulans. Aqui nós já temos uma espécie termodúrica, com crescimento de 37 a 55 graus, mas que não se desenvolve a 65. Então, um ensaio diferencial de temperatura, ok, pessoal? Algumas linhagens, no entanto, podem crescer a 35, então também vale esse ensaio. É um micro-organismo ácido tolerante, com pH mínimo de crescimento de até 3,7. É um anaeróbio facultativo com atividade sacarolítica. Seus esporos são termorresistentes. Inclusive, em muitos casos, ele é alvo de processamento térmico de produtos derivados de tomate, ok? Ele produz ácido lático a partir da glicose e acidez flat sour sem formação de gás nesses produtos derivados de tomate. Então, constitui mais um problema, porque ele não estufa as embalagens que ele contamina. Então, nós só conseguimos evidenciar essa contaminação quando abrimos a mesma, né? Então, se torna um pouquinho mais difícil perceber que a contaminação foi evidenciada. Próxima espécie relevante, Bacillus stearotermófilos, que atualmente foi reclassificado como Geobacillus stearotermófilos. Vale a pena para quem ainda não está atualizado, né, pessoal, se informar sobre essa mudança.
É um micro-organismo termofílico, crescendo a 55 e 65 graus, mas não a 37. Então, podemos fazer aí o ensaio diferencial de temperatura com o coagulans, ok? O pH ótimo aproxima-se da neutralidade. Ele produz ácido lático a partir da glicose, assim como o Bacillus coagulans, mas menos acidúrico do que ele. É um anaeróbio facultativo e os esporos também apresentam alta resistência térmica. É sacarolítico, deteriorando arroz, amido e açúcar. Também produz acidez plana flat sour, sem formação de gás, denotando o mesmo problema que coágulos, né? Nós não conseguimos perceber a sua contaminação porque ele não estufa embalagens onde está presente. Ele é um potente indicador de produtos de baixa acidez processados pelo calor devido à sua alta resistência térmica. Há alguns anos atrás, nós trabalhamos numa tese de doutorado em mosto de cana-de-açúcar, onde estearotermófilos era o principal contaminante desse mosto e resistia a altos processos térmicos, tá ok? A mais de 140 graus ele estava lá resistindo. Então, ele era o alvo desse processo, né? Realizamos diversos ensaios de resistência térmica para conseguir um binômio seguro e eficaz, onde nós conseguíssemos eliminar vários ciclos dessa população. Próxima espécie, Bacillus polymixa. Essa espécie já é um membro do grupo Cereus, né? Vamos destrinchar um pouquinho mais isso aqui, pessoal. O grupo Cereus é um grupo dentro do gênero Bacillus, composto por Bacillus micoides, Bacillus cereus, Bacillus anthracis e Bacillus thuringiensis. Esse grupo foi formado devido à alta similaridade dessas espécies. O FDA propõe ensaios diferenciais para esses 4 membros. E mesmo assim, esses ensaios fenotípicos são muito subjetivos. Inclusive, na minha tese de doutorado, que foi com leite, o HT, nós realizamos esses ensaios e obtivemos certas dificuldades para conseguir concluir os resultados com uma significância estatística. Então, tivemos que recorrer à análise genética para ter mais confiabilidade, ok? Então, atualmente, até friso aqui que as análises genéticas estão sobrepondo as análises fenotípicas. No caso, polymixa é um mesofílico típico, produtor de gás a partir de açúcar, então ele já consegue estufar a embalagem onde ele se encontra. Ele produz uma enzima que degrada o amido e é um contaminante de frutas, deteriorante de queijos, formando gás e ácidos durante a fermentação e a maturação. Então, muita atenção, né, durante o processamento de queijos, porque quando ele contamina o queijo durante a sua maturação, ele faz um estrago bem grande aí e acaba com a produção. Mas polymixa também não é só um deteriorante, ele tem funcionalidade na aplicação biotecnológica porque ele participa da produção de proteases. Na foto abaixo aqui vocês podem observar os bastonetes, né, que estão em preto na foto porque ela é branco e preto, os endosporos, né, que são transparentes e estão dentro dos bastonetes na posição subterminal. E abaixo um esporo livre, né? Que vocês observam só o contorno dele, que está colorido a membrana, e por dentro transparente. Próxima espécie com relevância, Bacillus cereus, que seria aí o patógeno ao homem dentro do grupo. Bastonete gram-positivo, arranjo em cadeia lateral, geralmente móvel. Um mesófilo crescendo de 4 graus a 50 graus,
numa faixa de 5 a 9 de pH, ou seja, extremos de temperatura e de pH. Um aeróbio facultativo com metabolismo tanto fermentativo quanto respiratório. Forma esporos ovais, esféricos ou cilíndricos. E esses esporos são termorresistentes a condições adversas, ou seja, os esporos resistem à variabilidade de calor, atividade de água, pH, concentração de sal, sanitizantes dos mais diversos. Então, os métodos de barreiras que nós temos que utilizar aí para conter a multiplicação de cereus, são muito complexos. Esses esporos podem estar na posição central a subterminal. Vocês observam na foto do canto superior direito os bastonetes em arranjo de cadeia lateral e a foto no canto inferior direito, os endoesporos na posição central. O ensaio de catalase é positivo e Bacillus cereus reduz nitrato. Além da atividade deteriorante, cereus também produz duas toxinas, ou seja, ele é um patógeno. Essas toxinas são a emética e a diarreica. Vamos falar um pouquinho delas? A toxina emética apresenta baixo peso molecular. Ela é estável frente à temperatura, ou seja, ela é termorresistente e também resiste ao pH. A sua produção ocorre durante a esporulação do micro-organismo, nas linhagens cuja temperatura ótima de crescimento está entre 35 e 40. A síndrome decorrente da toxina emética é mais grave e mais aguda. A incubação varia de 1 a 6 horas e o alimento mais implicado nesse tipo de doença é o arroz frito ou insuficientemente aquecido. No caso da toxina diarreica, ela já tem um peso molecular bem maior e é produzida na fase exponencial de crescimento e também no início da fase estacionária. Algumas linhagens de Bacillus cereus produzem essa toxina quando estão a temperatura de 4 graus, ou seja, a refrigeração, pessoal. Mas outras linhagens também podem produzir a toxina quando estão entre 6 a 21 graus centígrados. Então, a barreira aí também fica comprometida. Se o alimento em questão, milho, amido, batata, arroz, pudim, ou seja, o alimento onde ele está contaminando, é ingerido quando o Bacillus cereus se lisa no intestino, a toxina é liberada. Nesse caso, o sintoma da intoxicação são dores abdominais constantes e a diarreia fraca, após 4 a 16 horas de ingestão, permanecendo ali até 24 horas. Mas a febre não é verificada. Então, assim, a gente pode ter um pouquinho de noção, né? De como essas toxinas se manifestam no consumidor que as ingere. Além do leite, o Bacillus cereus também pode contaminar e degradar creme de leite, ok? Como nós vimos nos slides anteriores, Bacillus cereus deve estar ausente em leites e derivados, segundo a resolução RDC 12 da Anvisa. Vamos ver um pouquinho agora, ainda dentro da família Bacillácea, o gênero Clostridium. Por que ele é importante, pessoal? Falou em Clostridium, lembramos de quem? Clostridium botulinum, ok? São bastonetes gram-positivos no início e gram-negativos com a idade. Então, para fazer a lâmina, muita atenção mais uma vez com as culturas de 24 horas. Nesse caso, a catalase é negativa, então olha só, a gente consegue diferenciar do grupo dos bacilos, né? Do gênero dos bacilos versus gênero do Clostridium. Eles são esporulados fastidiosos, ou seja, eles demoram a esporular até pela própria condição de anaerobiose obrigatória. São fermentativos, né? Encontrados no solo, fezes e intestino. Como eles reduzem o SO2 a H2S,
E quando eles reagem com o citrato férrico, eles formam colônias negras. E esse ensaio é diferencial para caracterizar o desulfotomáculo nigrificans, que antigamente era chamado de Clostridium nigrificans, tá ok, pessoal? Esse micro-organismo que nós vimos também lá na frente, na resolução da Anvisa, ele é causador da deterioração sulfídrica, aquele odor de ovo podre, tá? Então, esse ensaio é importante quando você está fazendo a caracterização desse micro-organismo cuja ausência é requerida pela Anvisa. Mas, importante mesmo, é falar sobre o botulino, que é a espécie patogênica, importante pela produção da toxina que provoca os distúrbios digestivos e neurológicos. Tá? O Clostridium aparece em produtos de baixa acidez, como conservas caseiras, embutidos, mel, derivados de leite, produtos enlatados e fermentados. A imagem no canto superior direito apresenta bastonetes e endosporos terminais de Clostridium tetani, ok, pessoal? Vale fazer a marcação aí para não se perder e se confundir. Bastante, né? Micro-organismo aí problemático para os nossos alimentos. Para fechar, eu apresento na família dos Lactobacilliae o gênero Lactobacillus e Leuconostoque. Por que são importantes? Porque produzem destranas que alteram a viscosidade de sucos. Vamos falar com um pouquinho mais de propriedade? Eles crescem a baixo potencial redox. Eles toleram pH ácido. Eles crescem a temperatura de pasteurização de sucos. Ou seja, eles resistem ao processo comumente aplicado. Podem resistir, ok? E o principal, eles podem resistir à alta concentração de sólido. Então, os sucos concentrados, né, que são aí produzidos para entre safra ou que são comercializados dessa maneira mesmo, podem conter esses contaminantes. E quando eles resistem e se desenvolvem nesses sucos, eles tornam os mesmos opacos, muitas vezes produzindo bolhas de gás. E essas bolhas podem aumentar a pressão dos containers. Vocês sabem, pessoal, que muito do nosso suco brasileiro é exportado em navios, saindo em containers do Porto de Santos, principalmente, né? Então, durante essa viagem, que é longa, a pressão nesses containers pode aumentar, o crescimento exponencial pode se dar durante a viagem. E aí, muitas vezes, o navio tem que ser posto de volta para o Brasil, tá? Algumas espécies que produzem destranas, como eu já disse, vão ocasionar esse problema. Outras que produzem diacetil, que é aquele odor característico, pior ainda. Apesar delas crescerem a temperatura de pasteurização, essa resistência térmica não é tão considerável, então ela é passível de ser remediada. É o que mostra essa tabela abaixo. Eu apresento dois tipos de suco, o pronto para beber e o concentrado, frente a Leuconostoque e frente a Lactobacillus. D e Z são dois parâmetros de resistência térmica, né? São parâmetros da termobacteriologia de alimentos. Não sei se todos estão ambientados com esses parâmetros, mas nós vamos dar uma explicadinha básica aqui. O D é o tempo de redução decimal, ou seja, é o tempo em minutos necessário para ocasionar uma redução decimal na população contaminante. E o Z é o número de graus centígrados necessário para ocasionar uma variação de 10 vezes no valor D, ok? Então, o que nós observamos, pessoal? Que no suco pronto para beber, tanto o valor D quanto o valor Z são bem menores do que no suco concentrado, ok? Por quê? Porque no suco concentrado os micro-organismos são mais resistentes? Não é bem assim. É porque no suco concentrado nós temos uma porcentagem de sólidos muito maior, ok?
E esses sólidos acabam funcionando como um escudo protetor para o micro-organismo, porque a onda de calor tem que ultrapassar o sólido para chegar no micro-organismo. Então parece que o micro-organismo é mais resistente, mas na verdade o sólido está protegendo o micro-organismo. Então por isso demora mais tempo para o calor destruir o micro-organismo, tá? E o efeito no Z acaba sendo proporcional. No caso, Lactobacillus está sendo realmente mais resistente do que Leuconostoc. Então, se você, funcionário, engenheiro, analista, está de frente com um suco contaminado, faz a sua análise de bancada e observa que os principais contaminantes, né, em maior concentração, são Leuconostoc e Lactobacillus, faz uma análise de resistência e obtém esses parâmetros, quem você vai escolher de alvo para o seu processo de pasteurização? Lactobacillus. E é em cima desses parâmetros de resistência térmica que você deverá redesenhar o seu processo térmico a fim de ocasionar as reduções necessárias, as reduções térmicas decimais necessárias para conseguir um produto livre deste contaminante com uma margem de segurança aceitável. Ok, pessoal? Então, com isso, eu apresento para vocês um panorama geral das bactérias patogênicas e deteriorantes com maior relevância dentro do mercado brasileiro de alimentos. Para concluir, eu apresento algumas referências que vão poder orientar vocês a conseguir um pouco mais de informação sobre esse pequeno handbook que eu tentei compilar aqui. Para mais informações, segue o meu e-mail no início da apresentação e eu agradeço a atenção de vocês. E espero que vocês tenham ainda um ótimo CONDEALI. Tchau, tchau!